Olá, sejam muito bem-vindos. Olha só, uma das principais características deste mundo moderno, dessa vida atual, é a correria diária. São as atividades inacabáveis, são as pendências constantes e na maioria das vezes nós acabamos jogando para o próximo dia. Não conseguimos resolver hoje o que nós fazemos. Não, amanhã eu resolvo, amanhã eu termino, amanhã eu continuo. E vamos empurrando com a barriga até nós acharmos que vamos conseguir resolver todas aquelas pendências. Assim também acontece com a nossa vida espiritual. Na maioria das vezes, nós temos inúmeras pendências espirituais para resolvermos, mas nós acabamos negligenciando e jogando para o próximo dia. Eu estou falando de atividades que são essenciais para manter a minha vida espiritual, a sua vida espiritual em dias saudáveis. E na maioria das vezes, nós acabamos jogando para o próximo dia. Quantas vezes nós deixamos de orar, quantas vezes nós deixamos de participar de um grupo de estudo, de simplesmente acompanhar uma live, de cantar louvores, fazer uma leitura bíblica, participar de um discipulado, e essas atividades que são essenciais, que sempre estiveram presentes na vida da igreja, mantendo a igreja saudável, nós acabamos esquecendo, deixando para o próximo dia, deixando para mais tarde, e infelizmente esse dia de resolver essas pendências, essas obrigações e responsabilidades cristãs nunca chegam. Mas hoje eu quero compartilhar com vocês 3 passos importantes, importantíssimos aliás, para mantermos a nossa vida espiritual saudável. Olha só, você tem um corpo físico. Para você resolver as suas atividades, as suas pendências, você precisa de força. E a alimentação é necessária para manter o seu corpo saudável e com energia para resolver essas responsabilidades. Assim também acontece com a nossa vida espiritual. Nós temos uma vida espiritual que necessita do alimento espiritual necessário para mantê-lo com a posição espiritual em dias, com a autoridade e com a energia necessária para batalharmos o bom combate e combater com a fé necessária do dia a dia. Mas infelizmente muitas vezes nós temos negado essas práticas e eu quero dar para você neste vídeo, compartilhar com você 3 passos importantes, 3 dicas importantes de alimentação espiritual saudável. A primeira é a oração. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo orienta: orai sem cessar. No capítulo 18 de Lucas, o Senhor Jesus Cristo contou a parábola da viúva que constantemente ficava atormentando o juiz para julgar a causa dela, e ele contou aquela parábola de insistência e perseverança, ensinando aos discípulos a orar constantemente e jamais desanimar. Em Mateus capítulo 6, ele deixa o grande exemplo da oração, conhecida como a oração dominical ou a oração do Pai Nosso. Martinho Lutero, ele dizia constantemente que quanto mais atividades ele tinha para resolver durante um dia, mais tempo e hora ele tirava para a sua oração. Quem não conhece a história de Susanna Wesley, a mulher que ficou conhecida como ninguém mais, ninguém menos do que aquela que orava 14 horas por dia. Ela foi a mãe do famoso John Wesley, um homem importantíssimo no avanço do evangelho e na pregação da palavra de Deus e na história da igreja. Então não deixe a oração para amanhã, não deixe a oração para daqui a pouco. Não troque o seu momento íntimo, secreto, ímpar com o Senhor para mais tarde. Se você tem um momento de orar agora, faça agora. Tire 2, 5, 10, 15, 30 minutos, 1 hora, mas fale com o Senhor. A segunda prática, a segunda dica que eu quero compartilhar com vocês para nos alimentarmos espiritualmente é sobre a leitura da palavra. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo orienta o seu discípulo da seguinte forma: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. A leitura da palavra de Deus é um sinal constante de estarmos capacitados e preparados para todos os embates que podem nos acometer e podem nos acontecer. Nesse mesmo livro, o apóstolo Paulo orienta Timóteo a se apresentar como obreiro aprovado, não tendo do que se envergonhar, mas que maneja corretamente, sabiamente, a palavra da verdade. Assim também deve ser com cada um de nós. Nós devemos estar nos alimentando constantemente com a leitura
da palavra de Deus. E a terceira dica para nos alimentarmos espiritualmente é o louvor. E o louvor sempre envolve gratidão ao Senhor. No Salmo 136, versículo 1 diz: dai graças ao Senhor. Em algumas versões traz a expressão louvai ao Senhor, pois Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós devemos louvar a Deus por tudo aquilo que Ele é e também por tudo aquilo que Ele faz, em todos os lugares, em todos os ambientes. Por quê? Porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre.